Bem-vindos, pessoal! Meu nome é Giancarlo Fontana e nesta videoaula vou comentar um pouco a respeito das relações de Girard. No ensino fundamental, os professores ensinavam muitas vezes, deixa eu fazer um traço aqui do lado, para a gente resolver uma equação do segundo grau, por exemplo, uma x² mais 5x menos 3, por exemplo, por soma e produto, tá? Ao invés de utilizar a fórmula de Bhaskara. Então, no soma e produto, vocês buscavam um x, né, o x', sendo uma raiz, né, mais a segunda raiz, e isso tinha que ser igual ao coeficiente b com o sinal trocado sobre o coeficiente a, e essas mesmas duas raízes multiplicadas iam ser igual ao termo de coeficiente independente, o c, né, sobre o coeficiente a, certo? Então aqui no caso seria, por exemplo, menos 5 sobre 1, então igual a menos 5. Tá? É só um exemplo. O x' vezes x duas linhas, c sobre a. Então, menos 3 sobre 1. Vai ser o próprio menos 3. Certo? Sempre é assim, né? Você parte do coeficiente b, divide pelo a. E sempre o b com o sinal trocado. Começa sempre pelo b com o sinal trocado. Aí você vai para o c, divide pelo a também, só que de positivo. Então sempre vai intercalar. Se o primeiro é negativo, o próximo vai ser positivo, daí o outro vai ser negativo, aí o próximo vai ser positivo, e assim por diante. Tá? Era desta forma que a gente aprendia no ensino fundamental fazer soma e produto. Mas essa soma e produto também é conhecida como relação ou relações, né, de Girard. As relações de Girard são mais uma ferramenta que nos auxiliam a resolver uma equação algébrica de terceiro grau, quarto grau, quinto grau, etc. Né? O exercício, quando vocês vão fazer um exercício para encontrar as raízes, sempre vai ter alguma raiz que é conhecida ou ele vai dar algum auxílio, né, para você encontrar o valor, que no caso, aqui nesse exercício, por exemplo, eu tenho uma equação algébrica de grau 3, sendo que uma das raízes é 8, tá? Então o exercício me deu isso, uma das raízes é 8. O que eu tenho que fazer? Encontrar as outras duas raízes. É um exercício que a gente já trabalhou, mas só para ver agora a aplicação nas relações de Girard. Com as relações de Girard, né? O que ele me diz? Que se eu tiver uma equação de grau 3, ou no caso, primeiro começando com grau 2, se eu tiver uma equação algébrica de grau 2, eu vou ter duas linhas de configuração a serem resolvidas. Tá? Se eu tiver uma de grau 3, eu vou ter três linhas a serem configuradas, né, para ser resolvidas. Se eu tiver 4, vai ter 4 linhas e assim por diante. O que eu quero dizer com isso? Aqui eu tenho uma de grau 3, eu vou ter 3 linhas. Ó, perceba que aqui tem 1, 2, 3. A primeira sempre vai ser da soma das raízes. Tá? Eu tenho uma de grau 3, então vai ser 3 raízes, a soma delas sempre vai ser igual a menos b sobre a. Tá? Como eu havia falado antes, sempre vai começar do b, vai dividir pelo a. Aí vai para o c. Sempre o b, né, começa e sempre com sinal negativo. Tá? Daí vai para o c, divide pelo a. Tá aqui. Aí vai para o d, divide pelo a. Tá aqui também, né? Só que daí sempre vai alternar, né? Aqui tá negativo, o próximo vai ser positivo. Tá positivo, o próximo vai ser negativo, tá? Então vai ser sempre menos b sobre a, c sobre a, menos d sobre a. Se fosse uma de quarto grau, né, o próximo seria o e, então o e seria positivo, então seria e sobre a.
tá? O que ele me diz então? Na primeira linha, eu tenho a soma das raízes igual a menos b sobre a. Aqui eu coloquei igual a 15, mas é que eu já copiei aqui para ficar mais... não ficar uma aula tão longa, né? Fiz um pouco mais direto daí, ok? Só coloquei aqui para explicar daí. Então a primeira linha seria da soma das raízes, igual a menos b sobre a. A segunda seria todas as possibilidades que eu tenho de pares de multiplicação de raízes, ou seja, todas as possibilidades. Seria a raiz x1 vezes a x2, mais a x1 vezes a x3. Então x1 já foi com x2 e com x3, agora só falta x2 com x3, né? Então mais x2 vezes x3. Porque o x2 aqui já está multiplicado com o x1. E tudo isso vai ser igual a c sobre a. Aqui é positivo, certo? Esse aqui está negativo, aqui vai ser positivo, o próximo vai ser negativo. E a última linha, ele me diz que eu tenho que ter todas as possibilidades de multiplicação entre todas as raízes, que no caso seria x1 vezes x2 vezes x3. Então só tem uma possibilidade, né? Se eu inverter aqui a ordem, não vai alterar. Tá certo? Então, igual a menos d sobre a. Aqui eu coloquei 96, né? Que é o meu d aqui nesse polinômio. Então aqui eu tenho menos b sobre a, vai ser 15. Por que 15? Porque aqui eu tenho menos b, então menos menos 15, 15 positivo sobre 1, que é o coeficiente do a, o próprio 15. Certo? O 68, por sua vez, vai ser o termo c dividido pelo coeficiente a. Então, 68 dividido por 1, 68, o próprio valor 68. Já para a configuração da multiplicação entre as raízes, eu tenho menos d sobre a, que vai ser o próprio 96, né? Menos menos 96, 96 positivo, dividido por 1, o próprio 96. Então, para me encontrar essas raízes, né, eu tenho uma informação aqui que uma raiz do polinômio é 8. Então eu vou utilizar essa informação para me encontrar as outras raízes, as outras duas, né, que faltam serem encontradas. Então eu tenho da relação anterior que x' mais x2' mais x3 é igual a 15, correto? Voltando aqui, ó, x' mais x2' mais x3 igual a 15. A configuração agora é dos pares de raízes multiplicados, né? Então x' vezes x2' mais x' vezes x3' mais x2' vezes x3' igual a 68. E por último, a configuração da multiplicação entre as raízes, né? x' vezes x2' vezes x3' igual a 96. Eu sei que uma das raízes é 8, então eu substituí aqui no lugar do x', reescrevi o restante, né? x2', que multiplica x3', tudo isso é igual a 96. Isolei esse x2' e x3', dividindo, né, ambos os membros por 8, então 8 dividido por 8, ou essa expressão aqui dividido por 8 no caso, né? Que vai ser uma multiplicação, então dividido por 8, corta, corta, 96 dividido por 8, igual a 12, ok? Que está aqui embaixo. Chamei essa equação de 2 e essa aqui de 1. Então, substituindo 2 em 1, eu tenho que o 8 é o meu x', né? Então, onde tem x', eu vou substituir o 8. Então, substituir aqui o 8, aqui o 8. Reescrevi o restante, né? x2' e aqui 8 que multiplica x elevado a 3, o x3', né? Que é a minha raiz. Mais 12 igual a 68. Notem que aqui eu tenho 8 e aqui eu tenho 8, então eu posso colocar o 8 em evidência. Correto? Então 8 que multiplica x2', voltaria na mesma coisa. Mas aqui o x3', né? Se eu multiplicar 8 por x3', volta na mesma coisa aqui. Tudo isso é igual a 56. Por que 56? Porque eu adicionei menos 12 a ambos os membros. Então 12 menos 12, 0. 68 menos 12, 56.
Agora eu quero isolar esse fator aqui. Eu tenho 8 aqui, eu posso dividir ambos os membros por 8 novamente. Então eu vou obter que x duas linhas mais x três linhas é igual a 56 dividido por 8, que é igual a 7. Tá? Isolando x duas linhas, por que eu fiz isolando aqui? Para poder substituir, onde tiver x duas linhas, eu substituo 7 menos x três linhas nas equações. Tá? E daí, para parar com esse negócio de x três linhas, x duas linhas aqui, para não confundir na hora de multiplicar, eu chamei x três linhas de x. Então, onde tiver x três linhas, eu substituo por y. Desculpe. X três linhas eu fiz igual a y. Então, o meu x duas linhas anterior era o quê? 7 menos x três linhas. Então, meu x duas linhas vai ser 7 menos y, né? Se y é igual a x três linhas, é só para não ficar com esses três linhas aqui, para ficar mais fácil de fazer o cálculo. E chamei essa equação de 3. Substituindo a equação 3 na equação 2, eu vou obter que, se o x duas linhas é 7 menos y, onde tiver x duas linhas, que no caso aqui, né, eu vou substituir 7 menos y. Se o x três linhas é y, então eu substituo y aqui. Então tá aqui, ó, 7 menos y que multiplica y. Tudo isso é igual a 12, certo? E eu caí aqui em uma equação geral do segundo grau. Porque se eu multiplicar aqui, ó, 7 vezes y, 7y menos y vezes y, menos y ao quadrado. E o 12 que está para cada igualdade, eu adicionei aqui menos 12 e aqui menos 12 para obter zero, né? Para mim poder ter a minha expressão algébrica aqui, para poder resolver. Aplicando a equação, a fórmula de Bhaskara, né? Fórmula resolutiva da equação geral do segundo grau, também é a mesma coisa. Eu encontro que o meu x' é 3 e o meu x duas linhas é 4. Ou no caso aqui seria y agora, né? Deixa eu só colocar aqui, já que eu chamei x de y, né? Então aqui, meu y' é igual a 3, meu y duas linhas é igual a 4. E essas são as raízes que faltavam eu encontrar no meu polinômio, que já tinha uma raiz que era 8, né, que o exercício deu. Então o meu polinômio x ao cubo menos 15x² mais 68x menos 96 igual a 0 tem uma raiz que é 8, uma raiz que é 3 e uma raiz que é 4. Então meu conjunto de solução vai ser 3, 4 e 8. E era isso, pessoal. É um exemplo de aplicação das leis ou das relações de Girard em polinômios, né? Ou equações algébricas, né? Que é a mesma coisa. Tá certo? Então, até a próxima videoaula. Espero que tenha ajudado. Eu fiz um pouco mais direto aqui, porque se eu fosse escrever ia demorar muito para escrever tudo isso aqui, então eu achei melhor escrever e daí explicando, tá? Qualquer dúvida, envie mensagem. Talvez tenha ficado alguma coisa que eu passei muito rápido. Se vocês não entenderam algum passo, eu vou deixar meu e-mail aqui do lado. Deixa eu escrever aqui. É JC Fontana (2017) arroba gmail.com. Sintam-se à vontade para escrever quando precisarem, tá? Sobre as dúvidas, sobre qualquer coisa. E até a próxima videoaula.